Olá, segunda-feira, 8 de julho, a torcida vascaína acordou muito feliz nessa segunda-feira. Conseguimos uma grande, importante e emblemática vitória ontem, lá em Porto Alegre, contra o Internacional, diante de desafios grandes, porque nós não temos um elenco tão qualificado assim e ainda por cima haviam muitos desfalques e, mais uma vez, na base da vontade, da garra, da determinação e da resiliência, conseguimos mais uma vitória muito importante. E eu creio que a vitória de ontem, ela tem um simbolismo muito grande. Ela ultrapassa os limites, as fronteiras das 4 linhas do gramado. Eu tenho dito já há bastante tempo, e desde que nós criamos esse perfil aqui no Instagram, de que nós não temos comprometimento algum, compromisso algum, prioritariamente com grupo político ou com agentes políticos. Aqui a nossa visão sempre foi, é e sempre será de lutar por aquilo que nós entendemos ser o melhor para o Vasco. Independente de A, B ou C, independente de grupo amarelo, verde, branco, preto, cor de abóbora, seja lá a cor que cada um coloque em determinado grupo político. Nós sempre estaremos dispostos a lutar por aquilo que acreditamos ser o melhor para o Vasco. E é nessa visão que eu afirmo aqui que a vitória de ontem ela tem um simbolismo muito importante. O que aconteceu ontem e o que vem acontecendo nesses últimos dias, desde quando o controle da SAF, através de uma ação positiva, importante e correta do presidente Pedrinho, assumiu o controle da SAF, é a prova real, mais clara, cristalina e transparente que eu consigo ter daquilo que nós estamos há algumas semanas falando aqui no canal, de que o Vasco não precisa ser vendido. Ou melhor, o Vasco não precisa ser revendido, porque ele já foi vendido uma vez. Então, o Vasco ele não precisa ser revendido. O que nós temos visto, acompanhado nas últimas semanas, é o resultado de que o Vasco ele consegue encontrar as suas próprias saídas, as suas próprias soluções, de uma maneira muito própria. O Vasco consegue resolver os seus problemas dentro do próprio Vasco. O Vasco não precisa de um dono, a não ser os seus legítimos donos, que são os seus sócios, torcedores, espalhados não somente pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro. O que aconteceu ontem é a prova de que nós, vascaínos, podemos decidir o nosso destino. E é a prova do que eu venho falando desde quando vieram com essa ideia de transformar o futebol do Vasco numa SAF. Eu sempre afirmei, reafirmo e continuarei reafirmando que o problema do Vasco nunca foi de modelo, nunca foi o modelo. O modelo associativo, o modelo SAF, modelo isso, modelo aquilo. O problema nunca foi de modelo. O problema sempre foi de pessoas. O problema sempre esteve ancorado nas pessoas que geriram o clube. Uns mais, outros menos, outros criando mais problemas, outros menos problemas,
outros criando problemas com grandes impactos, outros criando problemas com menos impactos, mas o problema nunca foi o modelo, mas sim as pessoas, a capacidade das pessoas de gerirem o clube e, consequentemente, o futebol. A vitória de ontem deixa muito claro isso, pelo menos para mim, de que nós não precisamos de um dono a não ser nós mesmos. Eu sempre fui contrário ao Vasco ter uma SAF, ou se transformar em uma SAF, seja lá como for a denominação que queiram dar. Mas eu sempre fui contrário. Mas uma vez que a SAF é uma realidade, a gente tem que saber conviver com ela e quais as opções que ela pode nos oferecer. Então, já que a SAF é uma prioridade, algo que eu acho que não há necessidade alguma é do Vasco não ter o controle, o clube associativo não ter o controle acionário da SAF. Ah, então você está dizendo que você é contra ter investidores no clube, empresas, empresários que queiram investir no clube? Não, eu não estou dizendo isso. Investidores sempre serão bem-vindos, porque nós também temos que desmistificar essa coisa de que o futebol hoje ele é apenas uma paixão, é movido por paixão. Não, o futebol continua sendo movido por uma paixão, mas existe um outro lado que se agregou ao futebol, que é também o lado empresarial, o lado do negócio. Então, o futebol hoje não é somente uma grande paixão, o futebol hoje também é um grande negócio. E para que nós possamos ter um clube saudável, para que nós possamos ter times fortes, competitivos, com jogadores de alto nível, é preciso de dinheiro. E muitas vezes esse dinheiro não está dentro do próprio clube, mas ele também está fora do clube. Então, ter investidores que queiram investir no Vasco, na história, no legado do Vasco, é algo, ao meu ver, perfeitamente normal. O que não é normal, ao meu ver, é a gente entregar o controle acionário da SAF, é a gente entregar o controle do futebol, ou seja, entregar o controle do nosso destino na mão de alguém que não conhece a história, que não viveu a história e que não vive a história do Vasco, e alguém que não sabe o que é ser Vasco. Não há ninguém melhor do que o próprio vascaíno para saber o que é ser Vasco, a história do Vasco, o legado do Vasco. Não há ninguém melhor do que o próprio torcedor que chora, que luta por esse clube, que se esforça, sabe, que compra materiais esportivos, que tudo que se relaciona ao Vasco adquire, consome, numa atitude de manter o clube de pé, sabe, de tornar o clube sustentável. O Vasco só está de pé por causa da força da sua torcida, dos sócios que continuam acreditando, que lutam para manter essa instituição centenária, 125 anos de pé. Essa não é uma história que foi construída ontem, essa é uma história que foi construída há muito tempo atrás. Então, nós podemos ter investidores? Podemos, mas temos que continuar sendo donos do nosso próprio destino. E a vitória ontem contra o Internacional, e toda essa sequência de vitórias e de ações que têm sido realizadas mostram que nós conseguimos encontrar as nossas próprias soluções, as nossas próprias alternativas. Nós somos donos do nosso destino. E, vascaíno, nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos jogar uma segunda oportunidade que o destino ou os deuses do futebol, se assim você acreditar, estão nos dando,
que é o de ter de novo em nossas mãos o controle do nosso destino, o controle do futebol, aquilo que nós tanto amamos no Vasco, além de outras coisas mais que nós também amamos do Vasco. A verdade é que tudo que acontece no futebol impacta diretamente no clube. E nós não podemos cometer o mesmo erro de entregar nas mãos de pessoas, de investidores, o controle da nossa paixão. Errar é humano. Continuar cometendo os mesmos erros, aí se torna uma burrice. Apesar de que esse primeiro erro que aconteceu, eu acho que não foi nem um caso de humanidade, foi um caso de safadeza mesmo. Foi um caso de crime lesa Vasco. Mas não vamos falar disso nesse momento. O que eu quero trazer à sua consciência aqui é de que nós somos o Vasco. Nós conseguimos encontrar as nossas próprias soluções. Nós somos os donos do nosso destino e, por isso, não precisamos que o Vasco seja vendido novamente. E eu faço esse alerta aqui porque já existe um movimento ou movimentos que já estão ocorrendo entre jornalistas ou pseudo-jornalistas que estão, na mídia tradicional, mas principalmente aqueles que não têm mais espaço no mercado da mídia tradicional e que por isso migraram para a plataforma do YouTube, esses jornalistas ou pseudo-jornalistas já começam a dizer que o Vasco precisa de um novo investidor, dando uma mensagem subliminar muito clara para mim de que o Vasco precisa de ter um outro dono. Não! O Vasco pode ter outro investidor sim, mas ser dono da SAF, o controle da SAF e o controle do destino do Vasco, jamais. Isso nós não podemos compactuar e nós temos que fazer valer a nossa voz, nós temos que fazer valer a nossa opinião. E contra fatos não há argumentos. Se querem utilizar a realidade está aí. A realidade está aí. O controle do futebol está com o clube associativo. O controle da SAF está com o clube associativo. E o clube associativo, na figura do seu presidente, tem conseguido encontrar as soluções que precisamos para este momento. Mas uma coisa muito importante: não podemos abrir guarda e não podemos relaxar e nos acomodar, achando que está tudo bem, que todos os problemas estão resolvidos e que por conta disso, por causa das atitudes corretas, dos movimentos corretos que o presidente Pedrinho teve, nós vamos assinar embaixo tudo que ele vier a fazer daqui para frente. Não. Não. Por isso que a posição aqui do canal sempre foi, é e sempre será. Independente de grupo político, independente de cor de grupo, se teve as atitudes corretas, se teve atitudes positivas, se está vendo o que é o melhor para o Vasco, receberá de nós todo o apoio e todo aplauso possível. Mas, se fizer algo totalmente negativo, totalmente aquilo que vá contra os princípios do clube, que lesem o clube e que, ao nosso ver, não seja algo que vai trazer coisas boas para o clube, receberá de nós toda sorte de críticas, será totalmente rechaçado e receberá tudo aquilo que merece, toda ação negativa merece, que é o de ser reprovado. Então, mais uma vez, vascaínos, o Vasco é o dono do seu próprio destino. Por isso que eu convoco todos vocês
para que comecem a fomentar essa campanha. Nós somos donos do nosso próprio destino. Nós não precisamos de um novo dono. Nós somos o dono do Vasco. Fica aqui esse vídeo de hoje para vocês, para que você pense, reflita. Eu não quero que você concorde comigo em 100%, mas a única coisa que eu peço para você é para que você ouça atentamente tudo que foi dito, reflita e veja se de fato não faz muito sentido tudo aquilo que eu falei nesses minutos que nós estamos aqui. O Vasco é dos vascaínos. Diga não à revenda do Vasco. O Vasco é nosso. Saudações vascaínas.